Vamos estudar o livro Encontro Marcado de Chico Xavier. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você recebe todas as novas programações inseridas através do canal do YouTube. Obrigado. E peço ainda, se possível, divulgar os nossos programas para que mais pessoas possam acompanhar as verdades de Deus e contribuir para a melhoria de todas as coisas do mundo. Obrigado. A matéria é Orientação da Palavra Espírita, capítulo 37. Toda boa dádiva procede originariamente de Deus, carregando o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. Veja que toda palavra tem força criadora. Você, através da palavra e dos seus pensamentos, você constrói um bom destino, atrai a boa sorte e consegue realizar todas as coisas. Portanto, toda boa dádiva, diz aqui, procede originariamente de Deus, carregando o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio, refletindo o porquê as pessoas se desentendem. Por que existem tantos desentendimentos, às vezes, por uma coisa pequena que acaba se tornando um desastre, um infortúnio? É porque as pessoas criticam exageradamente todos os procedimentos de outra pessoa. Critica por qualquer situação, reclama e critica. Ao invés de observar as coisas boas, os pontos positivos, as boas realizações, ficam a maior parte do tempo contemplando as imperfeições, os erros, criticando as falhas e as situações difíceis da outra pessoa. Natural que o ambiente vai se deteriorando de acordo com o conversar com a palavra. Diz aqui que toda boa dádiva procede originariamente de Deus, carregando o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. Significa ainda que todos os homens da face da Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, têm possibilidades mediúnicas. Daí que a maior parte consegue captar exatamente as transmissões dos espíritos e manifestar concretamente na vida diária, nos momentos oportunos. Portanto, a maior parte do tempo é possível que, dependendo da palavra e do pensamento, acaba se conectando com a transmissão dos espíritos e, não sendo de boa qualidade a transmissão, ou seja, a palavra que estiver sendo transmitida sendo de péssima qualidade, é possível que fomente a discórdia, o desentendimento, a força das críticas e assim por diante. Portanto, mantendo-se a boa palavra e o bom pensamento em todos os momentos, também é possível que esteja mais conectado com as forças positivas, como diz aqui, o socorro dos mensageiros divinos. A inspiração do mundo espiritual se te comunica ao cérebro. Veja o que o mestre Emmanuel está nos orientando. Inspiração do mundo espiritual se te comunica ao cérebro. Portanto, não dá para distinguir exatamente qual o pensamento próprio ou
proveniente da esfera espiritual, ou seja, captação de vibrações externas. Não dá para ter essa percepção. Por quê? Porque a inspiração do mundo espiritual se comunica ao cérebro. Então, dá a impressão de que aquele pensamento que nós estivermos tendo seja exatamente produto da nossa percepção, do nosso raciocínio, não é? Quando, na verdade, pode ser que esteja sendo inspirado pelo mundo espiritual. Então, precisamos prestar atenção nesse sentido e, a maior parte do tempo, procurar concentrar em pensamentos positivos, pensamentos iluminados, pensamentos que enaltecem as boas qualidades do próximo ou de si mesmo, abençoando todas as coisas. Jamais se levar para criticar os defeitos das pessoas, porque acaba se tornando um hábito, uma tendência difícil de modificar sem que se preste muita atenção. Portanto, melhor esforçar para concentrar nas boas qualidades. Assim, é possível de criar bons ambientes, boas situações dentro do lar, das situações onde estivermos. Assim, a tua frase impregnada de amor dissipa as sombras do espírito, irradiando conformidade e paz, esperança e consolação. Então, a tua frase, olha, impregnada de amor. Todos conseguem fazer isso. É o mesmo esforço que você tem de observar uma parte negativa, de falar uma frase positiva. É o mesmo esforço, só que os resultados são bastante diversos quando você concentra a tua palavra nas conotações positivas. Você tem resultados felizes, como diz aqui, irradiando conformidade, paz, esperança e consolação. E se você habitua-se a criticar os defeitos? Então, a frase impregnada de sombras atrai ainda mais questões sombrias. Evidente, os semelhantes se atraem. Isso é lei de manifestação do pensamento. É lei de Deus. Aquilo que você pensa é aquilo que você tem possibilidade de atrair. Portanto, procure pensar boas palavras, boas situações e pontos positivos das pessoas. Antes do comentário elucidativo ou reconfortante, ajusta o pensamento às disciplinas da prece. Veja só, antes de você tomar qualquer atitude, ou pensar ou falar, diz aqui, ajusta o pensamento às disciplinas da prece. Aí, muitas vezes, as pessoas pedem orientações a respeito de determinada situação. Recomendamos, faça 300 vezes oração de abençoar. Né? Mas você veja que são orações direcionadas para as pessoas. Não são orações direcionadas para Deus. Não é? E para Deus, como é que você faz? Olha, diz aqui, ajusta o pensamento à disciplina da prece. Prece voltada para Deus. Quando você dirige uma oração para Deus, como Deus é surdinho, não consegue entender bem as coisas, você vai fazer 300 vezes uma prece para Deus concentradamente durante 1 hora. Você precisa fazer isso porque Deus não consegue escutar direito, então você precisa ficar repetindo? Não. Quando você faz oração para Deus, 1 segundo, 1 minutinho, você já está conectado com Deus. Deus está em toda parte, Deus está no seu interior. Então, para você se ligar com Deus é 1 segundo. Antes de falar qualquer coisa, responder ou fazer um atendimento, dirija seu pensamento para Deus. Deus me oriente sobre esse assunto. Pronto, 1 segundinho, você já está conectado com Deus. E você recebe
a inspiração de Deus para o seu problema, para o andamento correto de todas as coisas. A oração vai alertar por tomada invisível que te ligue sentimento e razão ao plano superior. Veja o que diz o nosso orientador Espírito Emmanuel. A oração é tomada invisível que liga o sentimento e razão ao plano superior. Um segundo, não é? Quando você estiver dirigindo o carro ou entrar para dirigir o carro, sempre faça um segundinho de prece. Deus orienta nesse trânsito, abençoa o meu carro e orienta e protege e abençoa todas as pessoas ao redor. Um segundinho, não é? Em seguida, aproveita os minutos com que o horário te favorece e fala espontaneamente, trazendo o coração aos lábios. Então, primeiro você dirige o seu pensamento às esferas superiores. Faz uma oração para Deus rogando inspiração, orientação, bênçãos. Aí, como diz aqui, aproveita o horário que te favorece e fala espontaneamente, trazendo o coração aos lábios. Você sempre vai deixar as portas abertas, não é? Diz aqui, por quê? Toda a dádiva procede de Deus, é proveniente de Deus. Então, por que muitas pessoas não conseguem alcançar o sucesso? Se toda dádiva procede de Deus, e Deus está em toda parte. O sucesso já está escrito, já está sedimentado dentro da alma de todas as pessoas. O sucesso já faz parte das pessoas. Então, por que as pessoas não alcançam o sucesso? É porque reclamam muito. O sucesso está latente dentro da alma, esperando que manifeste pela força da palavra, pela força da convicção, da perseverança, da fé. Mas se ficar reclamando, lamentando, falando das situações negativas, você acaba eliminando a força com que aquele sucesso estava procurando se manifestar. Então, dentro dessas condições, você estude o livro, que é um livro bem explicado do Espírito Emmanuel e que vale a pena você acender a luz dentro de você através do estudo e da leitura. Obrigado pela sua atenção. Vamos, neste momento, passar para as orações. Acalme sua mente, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e nesse pensamento levado a Deus, você possa conectar-se para receber a instrução que você precisa para o seu problema, para a sua situação. Aproveite, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus e, ligando-se com Deus, receba as instruções necessárias e adequadas. Senhor, neste momento da oração, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, rogando para que a infinita sabedoria e amor nos instrua em todos os momentos e resoluções que devemos tomar a caminho do progresso, da prosperidade e do sucesso. Senhor, estivemos todo esse tempo ocupados com os proveitos imediatos da matéria, deixando os procedimentos espirituais, notadamente as preces e orações para as situações posteriores. No entanto, aprendendo com o Senhor Jesus a prioridade de nossa dedicação e devotamento às esferas superiores, voltamos a nossa mente para Deus, fonte de todas as dádivas e bênçãos, e rogamos que nos instrua em todos os momentos da nossa vida,
para que tenhamos alegria, paz, esperança e fé de que tudo transcorre na mais perfeita ordem e harmonia e que se realize de acordo com a vontade de Deus. Agradecemos imensamente toda a orientação, proteção e bênçãos e vamos seguir criteriosamente as instruções de acordo com a vontade de Deus. Que assim seja. Esse livro, Encontro Marcado, que é um livro extremamente útil, excelente para estudo e resolução de problemas, bem como os pedidos de oração que podem ser feitos nos mensageiros de luz para a resolução também dos seus problemas e o agendamento das orientações espirituais quando você estiver precisando, você pode fazer através desse site. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado.